Bom, ontem então tivemos a vitória do Javier Milei como presidente da Argentina, dia 19/11 de 2023. E nesse vídeo eu vou fazer um apanhado geral, um pouco do plano de governo dele, quais são as medidas, se ele vai ter governabilidade ou não para implementar o plano de governo. E também falar um pouco sobre a ótica aí econômica e de possibilidades para investimentos e os riscos que podem né, impactar as finanças, impactar a economia e, consequentemente, também os investimentos pelas medidas, pelo que é esperado né, em relação ao governo do Javier Milei na Argentina. Compartilhar minha tela aqui com vocês. Tem alguns pontos que a gente já pode ver em relação, primeiro, ao plano de governo, né? Ele traz algumas medidas. Bom, primeiro precisamos entender que o Javier Milei é um candidato anarcocapitalista, né? Um candidato libertário e que não faz concessões né, em relação ao seu plano de governo. Ele realmente traz um plano de governo que traz as medidas que ele acredita que devam ser né, dentro da realidade, né, dentro das possibilidades ali do Estado argentino, que possam ser implementadas. São medidas que dificilmente ele vai conseguir implementar tudo da forma como está realmente no plano de governo. São medidas que não são tão populares. Com certeza ele vai encontrar muita oposição em relação a isso, até da população, né? Muitas reclamações dos impactos que vão vir de se colocar em prática esses tipos de medidas, né? que ele defende, que está no plano de governo dele. Então, a gente vai ter que acompanhar ao longo do tempo como que vai ser realmente na prática, né? Como que vão lidar, né? Como que o país vai lidar com essas medidas que ele vai tentar implementar. A principal delas, né, em relação à moeda, né? Ele tem uma proposta de se tirar né, como o peso argentino como uma moeda de curso forçado, ou seja, a população passa a ter liberdade de escolher qual moeda vai utilizar para fazer suas transações, as empresas, né, o governo e tudo mais, os impostos. Então, ele defende que no longo prazo eles consigam tirar o peso argentino como a moeda de curso forçado e passar a colocar a Argentina como um país que tenha liberdade, né, sua população, suas empresas tenham liberdade para utilizar a moeda que quiserem. E, obviamente, como nós temos historicamente falando, a moeda mais forte, a base do sistema financeiro global sendo o dólar, é natural que a moeda que vai ser utilizada que vai ser utilizada a partir dessa dissolução aí do peso argentino vai ser o dólar. Né? O Javier já deu declarações em relação a isso e é natural de se esperar que realmente vá ser o dólar a ser utilizado. A forma como vai ser transacionado, a forma como vão fazer esse shift, né, essa virada de chave, é a grande questão. Né? Tem se falado que existem quatro planos diferentes para executar isso, né, para fazer esse shift de moeda na Argentina ao longo do tempo, ao longo do mandato que ele tem, de 4 anos, e o plano de governo dele, toda essa revolução que ele quer trazer para a economia argentina, é um plano de longo prazo. Ele fala sempre lá nos seus discursos de 35 anos, né? 35 anos, né?
E só que ele tem 4 anos de mandato e ele precisa, se ele quiser realmente ver as coisas andando, né? Porque pode ser que ele não consiga se reeleger, ele vai precisar acelerar e passar bastante coisa já logo no início do governo, até porque grande parte das medidas podem gerar impactos que façam com que ele perca bastante apoio público, né? Apoio da população. Então, existem 4 planos que podem quatro alternativas que podem ser usadas para fazer esse shift da moeda. Não se sabe ainda qual realmente vai ser o escolhido, né? O que vai ser feito realmente na prática. É muito complexo tecnicamente falando esse shift de moeda. Pode ser que uma das alternativas sejam o próprio governo, o próprio Banco Central, que provavelmente vai ser dissolvido, né? Uma das propostas do plano de governo dele é a dissolução do Banco Central também. Então, pode ser que uma das formas, um dos planos para se fazer esse shift seja utilizar as reservas ali do Banco Central para ir fazendo basicamente comprando esses pesos, né, para eliminá-los da economia em troca de dólares, né? Mas até uma questão que está no ar ainda também é entender qual que é o tamanho das reservas argentinas, né? Não se tem clareza ainda do real tamanho. Isso aí pode ser uma surpresa tanto positiva quanto negativa. Então, se descobrirem que realmente as reservas estão acima do esperado aí, né? São reservas significativas, pode facilitar esse shift, né? Pode facilitar para o Banco Central e fazendo essa troca de moeda da economia argentina. Talvez realmente esse primeiro ponto da dolarização talvez o ponto mais polêmico, é o que você mais vai ver economistas se opondo, né, e falando que não seria uma medida prudente, que realmente pode ter muitos problemas em relação a isso. Mas na minha visão, assim, esses economistas eles têm um entendimento de que deva acontecer similar ao que foi tentado no passado, algo do tipo. Só que no passado o que eles temem, né, é que se tem uma desvalorização muito grande dessa moeda e pode ter uma disparada ainda maior da inflação argentina, do peso argentino. Mas no passado o que foi tentado foi uma realidade completamente diferente, né? Você tinha uma situação onde o Banco Central tentava manter a paridade de valor, de preço, ali, de taxa de conversão entre o peso e o dólar, né? Na verdade eu não lembro nem se era o peso na época, mas entre a moeda argentina e o dólar, de 1 para 1, né? E ao tentar se fazer isso, quando você tem choques externos, você tem mudanças de valores relativos entre as moedas, você fica obrigado, né, como Banco Central ali, você fica obrigado a tomar decisões, a tomar medidas, né, que acabam exigindo que você tenha reservas para fazer manipulação dessa taxa de conversão, né, tanto comprando quanto vendendo moeda no mercado. O que não seria o caso na situação atual, porque a proposta atual, né, a proposta do novo presidente não é que se tenha uma paridade de moeda, mas sim uma liberdade total de utilizar outras moedas que não seja o peso argentino. Então é natural que a população vá convertendo, né, toda a sua poupança, toda as suas contas que estão em peso argentino, convertendo o seu peso argentino todos em dólar. E aí, a partir desse momento, as flutuações entre taxas de câmbio, se esse processo for feito da forma
de uma forma gradual e bem sucedida, você passa a não ter problemas em relação a oscilações de taxa de câmbio entre os dois casos. O problema seria num caso de uma desvalorização muito rápida do peso argentino, corroendo a poupança das famílias, das empresas, que, dependendo da forma como for tocado, esse shift aí, pode ser que algum desses 4 planos lá resolva essa questão. Então, após você ter essa conversão para a moeda forte, não importa mais qual vai ser a taxa de câmbio em relação ao peso, porque a população vai passar a utilizar apenas o dólar e ninguém vai precisar comprar peso mais, né? Então, é realmente muito polêmico, assim, muito complexo entender se realmente eles vão conseguir fazer esse shift de uma forma sem causar grandes impactos, né? A outra medida que eu já mencionei, né, que seria a dissolução do Banco Central, também é algo que está bem ligado a essa questão da dolarização. É muito importante que se tenha essa dissolução ao longo do tempo, porque o Banco Central basicamente ele vai perder sua função, né? Então, o Banco Central que vai passar a exercer influência sobre a moeda, né, sobre o dinheiro utilizado na economia argentina, vai passar a ser o Federal Reserve, né, o Banco Central americano, que manipula o dólar, né, e não mais o Banco Central argentino manipulando o peso argentino. A dívida pública, na minha visão, não se tem muito claro qual vai ser o caminho tomado em relação à dívida pública. Isso depende de muitos fatores, mas na minha visão, o caminho que deve ser tomado, não que deve ser tomado o que eu faria, né, no caso, mas o que eu acho que vai acontecer é que o governo ele vai buscar formas de renegociar essas dívidas, renegociar taxas, né, e sentar com os credores ali e traçar esses planos concomitantemente com o planejamento ali da dolarização da economia, né? E aí eu vou falar depois alguns detalhes que eu acho que pode ser os impactos aí em relação à economia para a gente refletir sobre os impactos econômicos, né? Como que isso vai chegar nos investimentos, se tem oportunidades, se tem riscos aí para a gente. Outra medida muito forte também no plano de governo do Javier é justamente os cortes, né? Os cortes dos ministérios, né? No plano dele, ele defende que no plano dele ele planeja ficar com apenas 7 ministérios, né? Então vai cortar uma porrada de ministérios. Isso aí é interessante do ponto de vista de corte de gastos, né? Então a gente deve ver um corte de gastos relevante em relação a isso. Tem que ver como é que vai ser na prática, né, se a governabilidade dele vai permitir, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. A queda de subsídios, né? Então, uma coisa que ele defende como libertário é que você tenha uma economia o mais livre possível, e isso envolve você deixar de subsidiar setores, subsidiar empresas, subsidiar crédito, preços, né? Então, o que a gente pode esperar é que ele vá tentar realmente fazer esses cortes de subsídios, né? O que vai gerar alguns impactos e a gente tem que entender também se ele vai conseguir fazer isso, né? Na verdade. As privatizações também é uma medida que tem no plano de governo dele. Como um anarcocapitalista, né, como um libertário, ele defende a privatização de todas as empresas públicas, basicamente, né? Vamos ver até onde ele vai conseguir chegar com isso, né? E outro plano de governo, outro ponto também que ele defende é o porte de armas irrestrito, né? A possibilidade de acesso
a compras, a população a ter acesso irrestrito a armas de fogo, né? Que também é uma pauta libertária e que pode trazer algumas oportunidades em relação às empresas, né? Como a gente viu aqui no caso do último governo, no governo Bolsonaro aqui no Brasil, que com alguns decretos, algumas flexibilizações em relação ao acesso às armas, beneficiaram o mercado de armas, né? Beneficiaram a demanda por arma de fogo e também investimentos, né, nessa área, o que gerou impactos positivos aí na valorização de equity, né, das ações de empresas como a Taurus, por exemplo, que, como a gente pode ver aqui, nos últimos 5 anos, a Taurus ela teve uma valorização de suas ações de 189%, né? Ela chegou a bater, na verdade aqui as ações estão negociando atualmente a 14,52, que principalmente depois conforme teve a eleição do Lula, que caiu bastante, né? Mas lá em agosto de 2021, julho ali, teve o seu pico, onde as ações chegaram a negociar a 27,80. Então foi uma valorização ainda maior aí no passado. Pode ser que aconteça algo similar a isso, né, com as empresas fabricantes de armas de fogo na Argentina. Inclusive eu peguei aqui pelo ChatGPT alguns artigos e tentei organizar aqui quais são as principais empresas fabricantes de armas na Argentina, e o chat trouxe aqui pra gente como as principais, né? A Bersa é destacada como a maior fabricante privado de armas de fogo na Argentina. Menciona que a empresa também exporta para diversos países. Isso é interessante, até por conta a empresa pode se beneficiar do câmbio, né, dessas exportações recebendo dólares aí, né, que é uma coisa que o país vai precisar para esse processo de dolarização. Exporta incluindo para o Brasil, né, tem uma aceitação no mercado norte-americano, isso é bem importante, né, é o mercado maior consumidor de armas de fogo no mundo, né, e aqui fala um pouco sobre os modelos. Outra empresa é essa DGFM, instituição governamental argentina dedicada à produção de equipamentos bélicos. Então já seria uma empresa estatal que, inclusive, teria a possibilidade, talvez até de uma privatização aí, né? Hoje, inclusive, uma empresa de mineração de petróleo, né, já acordou hoje com uma valorização de mais de 10% na Bolsa de Nova York, né? Justamente por essas possibilidades de privatização e, por consequência, uma valorização das empresas, né? Possibilidade de investimentos estrangeiros, retirada de subsídios, ou seja, retirada de controle de preço. Tudo isso beneficia essas empresas estatais que podem passar por um processo de privatização. Outra empresa seria a Statala, não é tão conhecida fora da Argentina. Fala que teve uma produção significativa nos mercados sul-americanos, que fala de alguns modelos das armas fabricadas. Essa aqui que é uma baita de uma sigla aqui, né? Mencionado como uma empresa, em um determinado período fechou contrato significativo com o governo britânico durante a Segunda Guerra Mundial. É uma empresa bem antiga aí já, né? Eu perguntei aqui até quais delas são estatais e tal. Falou que, como a gente viu antes, né, essa aqui é uma estatal. A Bersa é privada, né? O que seria até, provavelmente ela já tá como destaque aqui, né, da principal empresa. Provavelmente ela tem uma gestão já historicamente melhor aí, né, também. Perguntei se elas são listadas em bolsa, o chat não soube responder aqui, mas provavelmente essas empresas, se elas são listadas, você pode procurar se elas têm alguma listagem. Provavelmente elas têm algum ETF na Bolsa Americana, né? Então provavelmente o acesso mais fácil seria através da Bolsa Americana para se investir nesses papéis aí. Talvez através de algum ETF também encontre essa exposição.
Eu vou falar depois de um fundo de investimentos que eu utilizo já há um bom tempo. Vou mostrar o histórico dele aqui, que é um fundo focado em gestão de investimentos na América Latina, né, em ativos da América Latina, que pode ser um bom veículo para você surfar, né, operar esses movimentos em relação ao novo governo, através de uma gestão ativa do fundo, mas um investimento passivo seu, sem você precisar ficar realmente estudando tudo ali para entender, para fazer investimentos. Você já pode contar com uma equipe de gestores aí que já tem experiência nesse mercado, já investem em Argentina há muito tempo, né, e entregam uma boa rentabilidade histórica de uma forma acessível, até através de uma conta aqui no BTG com a gente, por exemplo, uma conta doméstica aqui, né, sem precisar mandar dinheiro para fora e tudo mais. Então eu vou falar desse fundo aqui mais no final. Beleza? Então voltando aqui nas medidas do plano de governo, então seriam essas as medidas. Em relação à governabilidade, a bancada a coligação do Javier, eles conseguiram até eleger vários políticos lá, né, para o Congresso, mas eles ficaram com a terceira maior bancada no Congresso, ou seja, eles têm duas bancadas maiores do que a dele, o que faz com que ele não tenha maioria no Congresso, e ele vai ter que, para passar suas medidas lá, eles vão ter que negociar, né? E essas medidas, né, como eu mencionei, elas acabam sendo são bem radicais, né? São bem fora do consenso, do que é o comum. Então, esse é um fato aí que pode trazer uma grande, um grande impedimento lá para ele conseguir passar essas medidas, né? E com certeza algo que ele vai enfrentar aí para implementar esse plano de governo vai ser, além da oposição política, mas também a própria opinião pública também. A Argentina é um país que tem um histórico trabalhista forte, né? De sindicatos e tudo mais, e conforme as medidas forem sendo adotadas lá, se tiverem impactos grandes, muitas demissões, né, dentro do governo, de cargos públicos e etc., tudo isso pode ter um impacto como protestos, né, como a mídia vai cair em cima provavelmente também. Então tudo isso vão ser obstáculos que a gente tem que acompanhar para entender como que o novo governo vai conseguir passar por esses obstáculos para realmente implementar aquilo que eles buscam, né? E na parte dos investimentos, como eu falei, por exemplo, da questão da indústria de armas, tem algumas lógicas que a gente, se a gente entender qual que é a lógica por trás do raciocínio das medidas, já facilita bastante a gente entender quais setores podem se beneficiar e quais impactos negativos que a gente pode ter também. A lógica é realmente a lógica ideológica do Javier, né, que é uma lógica libertária, certo? Então, o que a gente deve ver em relação às medidas, né, em relação ao plano de governo, são medidas que realmente não colocam restrição para o modelo capitalista, né? Então, impostos cada vez menores, né? A máquina pública cada vez mais enxuta, cada vez menor, menos regulamentações, leis trabalhistas mais flexíveis, né? Ou até a abolição de várias leis, né? Então, esse é o caminho que o novo governo deve seguir. E isso tem como consequência, né, prejudicar
tudo aquilo que tem distorções envolvendo o Estado, como subsídios de preços, né, empresas que dependem de crédito barato, né, todos esses, tudo isso que depende dessas distorções que são causadas por intervenção estatal na economia, são empresas, são setores que devem se prejudicar, né, pelo menos no curto prazo. Lógico que no longo prazo, a gente sabe que, historicamente falando, né, um ambiente mais livre de mercado tende a gerar mais prosperidade, né, gerar mais segurança jurídica para investimentos de longo prazo e tudo mais. Então, praticamente todos os setores, se realmente forem implementados esse plano de governo na íntegra, né, no longo prazo a gente deve ver a Argentina entrando novamente, voltando, né, para um caminho de prosperidade, coisa que eles deixaram, esse caminho que eles deixaram há muitos anos atrás, né, há muitas décadas atrás. E com as novas medidas pode ser que realmente eles voltem a esses trilhos aí, né, colocar o carro nos trilhos em relação a uma prosperidade no longo prazo. Mas no curto prazo, com certeza, existe a possibilidade de ter impactos negativos aí em relação a impactar negativamente esses negócios que dependem de crédito barato, que dependem de subsídios e tudo mais. Em relação à moeda, conforme se realmente conseguirem seguir esse caminho da dolarização, né, fazer o shift, o peso argentino ele tende a se desvalorizar cada vez mais, né, e a não ser que realmente eles façam alguma medida de curto prazo até que seja feito esse shift, né, eles sustentem o preço ali da moeda durante um tempo, mas isso é muito difícil de ser feito e muito custoso, né? Eu acho que não vai ser o caminho que eles vão querer adotar. Temos que aguardar para entender quais serão as medidas que esse governo vai realmente comunicar que eles vão adotar. A partir desse momento que eles comunicarem, a gente vai avaliar as medidas para entender para onde que vai a moeda, né? E no caso dos investimentos, caso você faça um investimento através de um fundo, aí os gestores vão fazer essa análise para você e vão fazer esses investimentos sem que você precise tirar tempo aí do seu dia a dia, né? Em relação à dívida pública, conforme eu falei, eu acredito que eles vão seguir um caminho de tentar reestruturar isso. No curto prazo, para quem possui títulos ali, né, de dívida, dívida pública, pode se prejudicar em relação a isso, no sentido de que quem comprou essa dívida talvez estava precificando que não seria esse o governo eleito, né, que não seria o Javier o governante eleito, e que essa dívida seria rolada aí ad eternum, né, conforme vai no caminho que estava, né, a Argentina, né? Então pode ser que quem carrega essa dívida aí tenha precificado isso, e pode ser que numa reestruturação dessa dívida tenha um prejuízo maior do que o esperado. Mas no longo prazo, pode ser que as novas precificações, né, conforme o mercado arbitrar a nova situação econômica, e conforme nova dívida for emitida em novas condições, pode se tornar até uma oportunidade, né, de ganhar dinheiro emprestando dinheiro para o Estado argentino, né? Em relação às empresas, como eu acho que eu já falei bem, que os setores subsidiados podem ter um impacto negativo no curto prazo. Os importadores também, né, em relação, dependendo da forma como for feita esse shift da moeda. As estatais podem se valorizar, muitas delas, dependendo da situação da estatal, né? Em alguns casos, abre-se a possibilidade, quando se faz a privatização, né, abre a possibilidade de investimentos externos, né, que não só o governo.
pode ocorrer uma melhora na governança das empresas e isso impactar em resultados também, trazendo oportunidades em relação às empresas que eram estatais, né? Fabricantes de armas de fogo a gente já falou também. E aí, vou mostrar para vocês os veículos aqui, né, que a gente pode utilizar para operar essas mudanças na Argentina. Primeiro seria os ETFs que você tem acesso basicamente no mercado americano, né, em bolsa americana. Mas existe uma alternativa muito mais fácil, né, de acessar, mais barato e tudo mais, que seria o fundo Exploritas. Esse é um fundo que eu já utilizo para investir em países como a Argentina há muito tempo, né? E eu vou pegar aqui o histórico dele. Vamos abrir nessa página aqui. Com mais retorno. Vou mostrar para vocês o histórico de rentabilidade das cotas do fundo. Exploritas. Exploritas Alfa América Latina. Esse aqui mesmo. Olha só. Aqui está o CNPJ do fundo, né? Um fundo regulado aí dentro do Sistema Financeiro Nacional. Você pode fazer um investimento aqui comigo através de uma conta no BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina, nosso parceiro aqui na Casa Capital. Deixa eu adicionar ele aqui para a gente ver o histórico de rentabilidade das cotas do fundo. Deu uma travada aqui. Aí. Acho que agora eu vou abrir agora. Então aqui a gente tem um histórico desde 2014 aqui, na verdade. 5/5/2014 até hoje, ele teve uma rentabilidade de 238%, né, comparado a 130% do CDI. Essa grande queda aqui, inclusive, a gente passou por ela, que foi uma queda relacionada se não me engano, foi a eleição, a última eleição argentina, onde teve uma quebra de expectativas lá em relação às primárias na eleição, e aí o fundo perdeu bastante dinheiro nessa época com esse processo eleitoral argentino lá, mas é algo que é normal de se ter nesse tipo de fundo, né? Um fundo multimercado, ele é bastante volátil, mas o importante é que no longo prazo é um fundo que entrega uma baita rentabilidade para a gente. Deixa eu pegar aqui para baixo, tem alguns dados sobre o fundo também para a gente olhar. Olha só aqui o histórico, rentabilidade histórica dele. Esse mês, só esse mês ele está entregando já uma rentabilidade de 12%, acima de 12%, enquanto o CDI está rendendo 0,46%. No ano aqui ele está 12,5%, contra o CDI de 11,5%. 3 meses 2,52%, 6 meses 4,90%, né? Aqui está o histórico. A consistência dele, isso aqui é interessante de olhar. O menor retorno dele foi justamente aquela grande queda que teve de 37%. Lembrando que esse é um fundo que obviamente você não vai colocar. E aqui eu não estou fazendo uma recomendação de investimentos, né? Estou apenas mostrando um veículo que você pode utilizar para investir. Mas se for utilizar, esse é um fundo que você vai colocar um percentual pequeno, né, do total do seu portfólio. Talvez no máximo ali 5 a 10% do seu portfólio você vai colocar nesse fundo. Então uma queda de 37%, isso aqui vai representar um percentual muito menor sobre todos os seus investimentos. Não vá colocar 100% em um fundo como esse, porque é um fundo de alta volatilidade, né? Que busca trazer um retorno relevante, um retorno muito grande no longo prazo, mas no curto prazo ele pode balançar pra caramba, né? Então
teve 74 meses positivos, nesse período aí, 41 meses negativos, ou seja, 64% dos meses aí ele teve uma rentabilidade positiva. E o patrimônio atual que eles têm no fundo, que administram no fundo, é 222 milhões de reais, tá? Quantidade de cotistas, 4.200 aí. Certo? O índice Sharpe dele está em 0,31, desde o início 0,28, que é um Sharpe relativamente ok aí. Ele ficou com uma performance ruim por conta dessa queda na Argentina aí, no curto prazo aqui, né? Isso aqui é curto prazo, a gente está falando desde 2015 aqui. Então, é um fundo que a gente vai utilizar para os próximos 20 anos tranquilamente, né? Provavelmente. E vai nos dar muitas felicidades, mas esses números, por exemplo, se a gente pegar o Sharp lá, 0,28, mas é um fundo que a gente conhece bem a gestão, né? Sabe que é um fundo de uma gestora realmente que tem destaque no mercado, muito reconhecida, né? Inclusive fica a recomendação para você assistir entrevistas, né? Procure no YouTube, pesquise lá por Exploritas, por Daniel Delabio, que é o principal gestor da Exploritas, e você vai ver o que eu estou falando, né? Você vai conhecer como que funciona realmente a cabeça dos gestores aí em relação ao modelo de gestão. Vou voltar aqui para cá para a minha cena aqui, né? Então, eu, em resumo, né, em relação ao governo do Javier Milei, eu acredito que ele vá sim entrar com o pé na porta. Eu não acredito que ele vá fazer muitas concessões, né, em relação ao plano de governo inicial dele. Eu acho que ele vai tentar realmente passar, mesmo sabendo que muita coisa vai ser barrada, mas eu acho que ele vai tentar, né? E aí, por que eu acredito nisso, né? Porque ele realmente é um político que tem convicções ideológicas muito fortes, né? As ideias que ele traz não são ideias que são para agradar, né? Ele não traz ideias para agradar, mas sim a coisa que ele realmente acredita. E o discurso dele, né, a comunicação dele já vem muito bem alinhada no sentido de que se realmente ele sofrer muitas interrupções ali no seu planejamento, né, se o Congresso começar a barrar muito e tudo mais, ele já tem esse discurso muito sólido de colocar a culpa, né, em quem ele acredita que realmente é a culpa, né? De realmente poder vir a público e dizer claramente que aquilo que ele está buscando realizar ali, executar na economia, né, e no seu governo, estão sendo barrados por A, B e C, né, e dar nome aos bois ali. E isso pode ser algo que no longo prazo, ali nos 4 anos, pode ser algo que gere uma lógica bem diferente daquilo que a gente já viu na história, né? Por isso é muito imprevisível, é muito difícil de conseguir prever aquilo que vai acontecer. A gente não tem é inédito, né? A gente não tem uma época, né, que aconteceu algo parecido para a gente poder usar como paralelo, né? Então, vamos ter que acompanhar, mas vai ser no mínimo interessante, beleza? Espero que tenha esclarecido. Se você quiser saber mais até sobre o Exploritas, pode entrar em contato comigo, meus contatos estão aqui na descrição. Me segue lá no Instagram, @lucascandido.invest, e se inscreve aqui no canal também para receber mais vídeos como esse. Curte aí o canal para dar aquela força. Um abraço e até o próximo vídeo.